Olá, eu sou Silviane Andrade, psicóloga, especialista em autismo, diretora das clínicas Neuropsicocentro e NPC Life. E nós estamos aqui de uma forma muito especial com o nosso programa Papo de Mãe para a nossa plataforma do Autismo Club para falar um pouco sobre as experiências das mães com as crianças autistas. Aqui nós estamos com a Mona Lisa, que é mãe do Cezinha, de 11 anos, e nós vamos ter um bate-papo sobre como foi esse diagnóstico, como foi toda essa trajetória, todos os aprendizados, o que ela poderia fazer diferente, o que ela não fez, porque a nossa ideia é compartilhar experiências e conhecimento para que a gente possa ajudar todas as mães desse universo autista. Mona, muito prazer de você estar aqui com a gente, agradecemos muitíssimo a disponibilidade. E queria que tu se apresentasse e trouxesse um pouco, né, dessa trajetória. É tão difícil a gente resumir uma vida, uma história com tantas situações, né? Mas a gente vai conversando e aí eu queria que realmente a gente trouxesse essas experiências que pudesse contribuir com as mães que estão começando nesse processo de um diagnóstico recente, ou mesmo aquelas que já têm um diagnóstico, que quando a gente compartilha experiências a gente consegue tanto ajudar, né? Eu agradeço o convite. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Eu tive uma gestação na adolescência, né? Engravidei aos 15 anos e tive o Cezinha com uns 16. E assim, desde o início eu notei um comportamento diferente nele, né? E aquilo me angustiava muito, porque eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo com ele, mas eu não sabia exatamente o que tinha, né? E aí ele começou o acompanhamento desde pequenininho, desde 1 ano e pouco. Ele começou o atendimento com fonoaudiólogo, com psicólogo. E a trajetória para um diagnóstico foi bem grande, né? A gente passou por vários neuropediatras para a gente chegar ao diagnóstico, tanto que o diagnóstico chegou somente aos 4 anos de idade. O que exatamente tu percebia, ele com 1 aninho, né, já que era filho único, você sem experiência, porque o que a gente observa muito é quando a mãe tem o primeiro filho e o segundo vem a ter algum atraso, a mãe percebe mais. Por quê? Porque ela já teve a experiência do primeiro e aí ela tem esse parâmetro de comparação. Ou é comum quando a criança entra na escola e a mãe começa a ver outras crianças com desenvolvimento ok e o filho dela tem algum atraso. Mas o que te despertou para perceber esse atraso quando ele era ainda tão pequeno, você não tinha um filho anterior, ele ainda não estava na escola para você comparar com outras crianças? O que te chamou mais a atenção? A fala, né? Ele começou a falar e de repente ele parou de falar, né? As palavras que ele já tinha iniciado a falar, ele diminuiu, né? E eu achei isso muito estranho. Outra coisa que eu notei muito diferente, que foi quando ele iniciou o psicólogo depois da fono, foi o comportamento. Eu saía muito com ele. A gente ia muito para pracinha, para parquinhos, para shopping. E o comportamento dele com o público era de chorar, era espernear, era bater cabeça em parede, né? E aí tanto que no início eu acho que fizeram algum medo a ele se traumatizou com alguma coisa para estar esse comportamento. Ele apresentava um medo muito grande das pessoas, né? Se fosse uma pessoa estranha, ele já chorava, sendo que antes ele não fazia isso. Ele ia para qualquer pessoa, sorria, e aí ele foi perdendo isso, né? Eu lembro também que a gente ia muito à praia, e aí aquele contato com a areia já não queria mais. E aí foi me despertando isso. Por que ele não está mais querendo? O que aconteceu? Então, né? Eram em várias situações, em vários ambientes Sim. que o comportamento mudou em relação a um momento anterior. Sim, exatamente. Que aí foi quando tem alguma coisa errada. Aquela criança que era meiga, que ia para todas as pessoas, ela tá muito agressiva, só com 2 anos de idade, chora muito. E eu não sabia explicar, e ele, pela pouca idade e poucas palavras, também não sabia me dizer o que estava sentindo. Mas eu sabia que alguma coisa estava fora do normal. Entendi. E em relação, você falou, demorou de 1 ano até 4 anos quando veio o diagnóstico. Quer dizer, foram 3 anos aí de luta, né? Como é que foi essa peregrinação? O que foi mais difícil? O que você entende que foi tão difícil assim? 3 anos se demorou para chegar no diagnóstico? Eu acredito que também seja por ele ser muito pequeno, né? Os neuropediatras estavam com dificuldade de chegar no diagnóstico. O primeiro diagnóstico que ele recebeu, com uns 2 anos e meio, foi de TDAH, né, que é o déficit de atenção e hiperatividade. E aí uma pessoa que sempre me ajudou muito foi o pediatra dele,
né? O pediatra dele sempre me orientou muito, sempre a gente ia mensalmente para as consultas. Então, a gente sempre conversava sobre isso. Ele, não, eu acredito que não seja um diagnóstico de TDAH. Vamos verificar a opinião de outro médico? Esse segundo médico que atendeu ele disse que não era TDAH, mas também disse que ele era um caso a se estudar, se acompanhar, se avaliar. Já não fechou o diagnóstico. Né? E aí me indicaram outro neuropediatra, no qual a gente passou meses esperando pelo plano de saúde, que aí foi quando chegou, já na primeira consulta ele fechou o diagnóstico de autismo. Entendi. É porque, na verdade, realmente, às vezes é o que eu trago para muitas mães. A criança pequena, ela pode ter alguns sintomas que são de vários diagnósticos diferentes, às vezes fica difícil fechar. Mas o que eu entendo como mais importante é que, para além do diagnóstico, a gente possa trabalhar os sintomas. Então, pelo que você me disse, mesmo com o diagnóstico tendo vindo só aos 4 anos, antes disso você já estava estimulando a fala, os comportamentos. Então, a ideia de fato é essa. Como eu falo para ele não tem um diagnóstico, mas vamos olhar o sintoma, vamos tentar tratar esse sintoma. É um atraso de fala. Se esse atraso de fala é por um transtorno específico de linguagem, ou por um autismo, ou por as crianças da pandemia, que a gente sabe que tiveram muito atraso, independente do que seja o diagnóstico, o sintoma está ali. É um atraso de fala, então vamos estimular a fala, né? Porque eu acho que as mães ficam tão angustiadas com o nome que vai ser esse diagnóstico, que elas vão demorando nesse processo de buscar as terapias, né? Então, independente da gente ter o diagnóstico ou não, olha para o sintoma e tenta buscar o profissional que trabalha aquele sintoma, né? Dentro desse processo, Mona, o que foi mais difícil, assim? Como é esse momento do diagnóstico? Quais os sentimentos, o que vem à cabeça? Como é que foi para ti esses momentos? Assim, por incrível que pareça, né, o diagnóstico, porque se fala muito no luto do diagnóstico, né, que é aquela tristeza que a mãe tem pelo diagnóstico do filho. Eu não tive. Eu não tive por quê? Porque eu precisava tanto saber exatamente o que aquela criança tinha para poder ajudar, porque eu pensava assim, se eu souber o que ele tem, eu vou saber para onde ir, eu vou saber o que fazer. Né? E quando veio o diagnóstico, de certa forma, foi um alívio. A preocupação veio em quê? E agora? Né? Ele foi diagnosticado aos 4 anos, hoje ele tem 11, então naquela época não se tinha o que tem hoje de informação, de tratamentos, de tudo. Antigamente o plano de saúde nem cobria as terapias. Então eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Para onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Né? E de fato ele demorou um pouco mais a estar inserido em outras terapias, porque nem mesmo o neuropediatra que o diagnosticou não fez as orientações, não me orientou para onde eu iria, o que eu fazia, e a escola, nada. Diagnosticou. Sim. Diagnosticou, disse que não era caso de medicação, inserido em escola regular, pronto, foi isso. E aí é onde hoje eu vejo a importância da gente compartilhar essas informações, porque às vezes a família fica muito em cima da fala do médico, né? E aí, esse compartilhamento hoje, esses grupos de mães, a internet vai possibilitar que você possa ir além da fala do médico. Lógico que a gente tem que filtrar essas informações, né? Mas, de fato, a gente investigar, estudar. Eu sempre falo, mães e pais de autistas, eles estudam muito, isso é muito importante. Porque, às vezes, o médico dá o diagnóstico e não dá depois esse suporte, né? Para onde eu vou? O que eu vou fazer agora? Né? E a importância realmente desse compartilhar de experiências, dessa fala, dessa troca, para que a gente possa ir além. Né? A sensação que eu tenho, mas o médico não disse isso, mas o médico não passou tal terapia, mas o médico... Às vezes o médico não detém todo o saber, porque a gente sabe que o autismo ele é multidisciplinar. Ele tem N condições, né? Nenhum autista é igual ao outro, os sintomas em um é diferente dos sintomas de outro, e isso às vezes não, esse saber é compartilhado por toda uma equipe, e às vezes não necessariamente o médico vai saber se essa criança deve fazer terapia cognitivo-comportamental ou análise do comportamento, ABA. Às vezes para eles essa diferença é muito sutil, então quem detém esse conhecimento é o psicólogo, ou por vezes... o médico quer que a criança faça o prompt, que é uma intervenção da fonoaudiologia, quando a criança não tem nem os pré-requisitos para fazer o prompt. Então, às vezes, a gente precisa acolher a fala do médico, mas às vezes extrapolar, ir além, pedir outras opiniões para que a gente possa realmente fazer o melhor para essa criança, né? Sim.
Teve algum momento, Mona, nessa trajetória que bateu o desespero? O maior desespero, assim, foi com a escola, né? Porque a escola é o segundo lugar onde a criança passa mais tempo e onde a gente gera aquela confiança. Ah, eu confiei naquela escola, eu vou mandar o meu filho sozinho para cuidar de pessoas estranhas. Então, eu espero o quê? Eu espero que vão ter empatia, que ampare as dificuldades dele. E não foi assim, né? Ele passou por várias escolas, desde exclusão, desde negativa de matrícula, desde maus tratos. Então, é uma questão, assim, bem complexa que me desesperava muito. Sim. E, paralelo a isso, das escolas, a questão financeira, né? Porque na época os planos de saúde não cobria. Então, você tinha que disponibilizar financeiramente para pagar as terapias particulares, depois de um tempo, medicações, consultas particulares. E, querendo ou não, você tem que ter um custo, você tem um custo a mais com uma criança, né? O pediatra dele sempre disse para mim que criança, ela realmente demanda financeiramente dos pais, mas uma criança atípica, ela demanda financeiramente mais, porque ela tem questões muito particulares que a gente precisa investir, né? E é como qualquer outra coisa assim que a gente precisa demandar dinheiro e chega aquele desespero de não conseguir arcar com aquilo. Dar conta de tudo, né? Outra coisa que eu acho importante pontuar é que também, quando ele recebeu o diagnóstico, que eu fui compartilhar com a família, muitas pessoas não acreditaram. Né? Eu acredito que muitas mães passaram por isso. Né? Às vezes, assim, minha família acha que eu sou a louca. Né? Que só eu tô enxergando. Eu vejo coisa onde não tem. Cabelo mimado. É frescura. É falta de limite, é falta de educação, né? E aí a família não aceita e às vezes isso até atrasa muito a busca pelo diagnóstico. Quando a mãe percebe, o pai diz que é coisa da cabeça dela. Exatamente. Né? E a gente se questiona muito, né? Será se realmente eu estou fazendo a coisa certa ou se eu estou procurando coisa onde não existe? Sim. Né? E também tem aquele sentimento de solidão. Poxa, eu estou tentando buscar o melhor, o desenvolvimento do meu filho, a saúde dele, porque é a saúde dele. Sim. Enquanto pessoas que deveriam estar apoiando estão duvidando, estão com preconceito, não estão me acompanhando, né? Então, não só essa questão da família, né? Mas eu esperava que pela parte do pai, que não teve apoio, que não teve acompanhamento, né? Então, chega uma parte que a gente para e se questiona, será que realmente meu filho tem isso? Eu tô... E a ideia da negação é cada vez mais se agarrar em algo que não seja esse diagnóstico, né? Não, ele fez isso hoje, hoje ele deu um sorriso. E você vai se agarrando nessas pequenas coisas, porque é como se fosse um bálsamo no mar de desespero, né? E você fica se agarrando a isso para então não é o diagnóstico, né? Infelizmente, isso atrasa o diagnóstico e atrasa o tratamento, né? Nem o diagnóstico em si, é tratar, né? Exatamente, você falou uma coisa que eu lembrei de outra. Quando eu comentei com a avó paterna dele, eu comentei algumas características, né? Que uma das características é não manter o contato visual. Aí ela chamava ele pelo nome e ele olhava para ela. Ela tá vendo, ele não tem nada. Eu digo, mas não é dessa forma. Mas mesmo assim, eu sabendo que não era daquela forma, eu me questionava. Será que realmente ele tem? Será que eu não estou criando coisa? Né? Então, essa parte eu acredito também seja muito desesperador, essa falta de apoio, essa falta de credibilidade pelos membros da família. E tem alguma coisa, se a gente pudesse, assim, Mona, falar para as mães, né, que estão nesse processo, que estão nesse momento, às vezes, de angústia, de desespero, o que nessa trajetória do Cezinha, o que você foi aprendendo, o que foi te fortalecendo, o que foi fazendo com que você, de alguma forma, nós estamos no caminho certo, vai dar certo, o que foi te dando esperança, o que foi te fortalecendo nessa trajetória? É complicado, assim, porque, querendo ou não, o desenvolvimento ele demora, né? Sim. Por mais que ele tenha iniciado, tipo, exemplo, a fonoaudiologia com 1 ano e pouco, ele veio começar a ter uma comunicação, assim, realmente boa, de trazer, levar histórias de uma comunicação de troca, mais ou menos com uns 9 anos. Então, é desesperador, é muito difícil, né? Você ter aquela esperança de que seu filho vai conseguir realmente fazer aquilo. Sim. Né? Eu acredito que seja isso, a gente estudar, a gente ter conhecimento sobre o assunto. Né? O que me fortaleceu mais foi questão de ver ele crescendo,
de ver os profissionais dando feedback que ele era uma criança interessada, que ele tinha vontade de aprender. Então, isso vai estimulando mais, né? Você realmente ter profissionais que você confia, que abracem o seu filho, né? E você mesmo, no dia a dia, por mais que seja pequeno aquilo dali, é uma grande vitória. Sim. E aí é onde você fala, né? Quer dizer, ele começou a ser estimulado com 1 ano e meio. E ele veio estabelecer essas trocas de fala, essa linguagem, né, comunicativa, só mais em volta dos 9 anos. Exatamente. Quer dizer, esse intervalo aí é muito grande. Sim. Né? Então, a mãe atípica entender esse processo, desse gap aí, desse intervalo enorme, é muito doloroso e sofrido. Mas chegou esse dia, né? Chegou dele saber se comunicar, chegou o dia dele dizer o que ele quer, o dia que ele, né, começou a interagir mais, a entender e compreender melhor. Porque a angústia que a gente sente é que algumas mães acham que esse dia nunca vai chegar, né? E quando você pensa que você esperou 8 anos para o seu filho começar a estabelecer uma troca comunicativa, é muita paciência e resiliência que precisa ter, né, nesse tempo todo. Mas chegou. Sim, né? Eu sempre pensei em ter muito respeito por ele, né? Porque imagina só uma criança desde 1 ano e pouco ser exposta a estímulos, a terapias, é cansativo. Se era cansativo para mim, tá levando, buscando, imagine para ele, que é uma criança pequena que não entendia por que estava ali com pessoas estranhas, tendo que fazer coisas que ele tem dificuldade, que ele se frustra. Né? Então eu sempre tive muito respeito, eu sempre tenho muita empatia com ele, de pensar nisso. Eu sempre tento me colocar no lugar dele. Se eu, como adulta, não estou entendendo o que ele sente, imagine ele como criança, como autista, que ainda está aprendendo sobre os sentimentos dele, a se autorregular. Então, acho que respeito sempre é o principal. Você ter respeito pelo seu filho, você não rotular ele, nem ter vergonha, porque aquilo faz parte dele. Né? Hoje, né, com toda essa história, com toda essa maturidade que eu ganhei também, porque claro que no início não é fácil, a gente tem que se autoeducar, a gente tem que estudar para entender certas coisas, né? Mas o autismo faz parte dele, ele não seria ele se não tivesse o autismo. Né? Então, eu acredito muito que o respeito, a paciência pelo outro é muito importante. É como eu falo, né? As pessoas costumam falar que autista não tem empatia. Não consegue se colocar no lugar do outro, perceber as emoções do outro. E muitas vezes eu coloco que quem não tem empatia são os neurotípicos. Somos nós que não temos empatia para entender os desejos, para entender e compreender que eles não se sentem bem de estar num local público e às vezes a família força a levar para um ambiente com muita gente, com muito barulho, né? Então essa palavra que você trouxe de respeito é de fato, nós temos que ter empatia por eles. É um cérebro que tem uma forma diferente de pensar, que tem uma forma diferente de sentir, de compreender esse mundo. Então, como é que eu vou cobrar que ele tenha um comportamento igual ao meu se o cérebro dele é diferente? Né? E às vezes é isso, eu vejo as mães tão angustiadas, porque é como eu falo, qualquer mãe, né, nasce o filho, nasce uma culpa. Mas a criança atípica, essa culpa aumenta, porque o sentimento de o que eu fiz? Eu tomei alguma coisa na gravidez, eu tomei algum remédio, eu fiquei estressada, o que a mãe traz para ela essa culpa desse diagnóstico, né? E com isso ela fica desesperadamente buscando muitas terapias para que consiga, esse desenvolvimento consiga chegar o mais perto possível do esperado. E às vezes tem mães que já fez contato comigo, Silviane, olha, o meu filho ele está fazendo as terapias, mas na hora da sessão da fono ele não quer mais entrar. E chora e tal, não sei o quê. Aí eu fui investigar. Era uma criança que fazia 5 terapias seguidas. Na última era da fono, que ia exigir exatamente a maior dificuldade que ele tinha, que era da fala, que era da comunicação. Ele já estava cansado, ele já estava esgotado, né? E aí às vezes a gente não para olhar, a gente só quer estimular e não para olhar o cansaço dessa criança, né? Num dia, numa manhã, ele entrava na clínica de 7h20 e saía meio-dia. Fazendo 5 terapias. Eu falei, eu entendo que para a família se organizar, conseguir os melhores horários, porque tem que levar e deixar todo dia, eu entendo perfeitamente. Mas às vezes não está mais surtindo efeito. E a gente esquece de ter o respeito por essa criança. A gente esquece de ter a empatia por ela, entender que ela está cansada e está esgotada. Né? Sempre quando chega no final do ano, que tem as férias escolares, é engraçado que o Cezinha diz agora minhas férias da terapia. Tanto que os profissionais já sabem, daqui a pouco ele vai pedir as férias dele. E pelo menos uma semana a gente fica sem
Para ele também entender que as vontades dele são atendidas, né? Ele diz, eu quero férias, então vamos dar aquele intervalo, aquele descanso, respeitar também as vontades dele, porque nós típicos, né? Quando a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente chega e larga. Sim. Por que eu vou exigir tanto do meu filho, que tem um desenvolvimento atípico, que ele insista na dificuldade dele? Não, ele também precisa daquele tempo de relaxar, de não fazer nada. Sim, perfeito. E aí a gente tem que respeitar também. Joia. Bom, eu queria agradecer muitíssimo, Mona, a sua participação aqui. Eu acho que cada trajetória é única, cada experiência é única. E todas elas podem agregar e ajudar, né, a todas as mães e profissionais que estejam nos vendo, né? Então, assim, é uma construção de fato e o que eu vejo na clínica, a sala de espera é uma grande sala de terapia, porque quando você, enquanto mãe, tem uma mesma vivência, lógico que toda vivência é diferente, toda trajetória é diferente, mas quando você tem algo que identifica, né? Isso faz com que o outro se sinta numa comunidade, não se sinta tão sozinho como você fala, porque às vezes elas dividem com outras mães aquilo que elas não podem dividir com a irmã, com a avó, com a tia, que não entendem o universo, aquilo. Né? Então, assim, muito obrigada pela tua fala, que acho que contribuiu muito para a gente dividir, né, essas experiências dentro do universo autista. Esse foi o nosso Papo de Mãe, onde nós recebemos a Mona Alice, que é mãe do Cezinha, de 11 anos, e que trouxe para nós uma grande experiência da vivência dela no universo do autismo. Esperamos por vocês no nosso próximo episódio.